Muito bem, 7 horas e 29 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo em nosso estúdio Elton Teixeira, que é gastroenterologista, e nós vamos falar aqui sobre o assunto, né, do mês aqui, o mês de combate ao câncer coloretal. Bom dia, Elton. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando essa campanha muito importante para a saúde em Cuiabá e no Brasil também. O câncer de colo retal, que nós estamos falando aqui, ele teve alguns momentos em que se falou bastante a respeito. Pelé acabou de falecer. Fora isso, eu lembro do vice, de quem que ele era vice? Era o Alencar. Ele foi vice do Lula, né? no primeiro mandato, né? Nos dois primeiros mandatos dele. E teve problemas, esse problema, e mesmo assim falava assim, ele teve uma operação, ele teve 13, 14 operações. No intestino. Parece que era mais uma questão de desobstrução, que voltava a obstruir, que é o que acontece normalmente. Mas vamos lá. Falando da doença. Quem deve tomar cuidado? Lógico que com a saúde de todo mundo. Eu só estou te provocando aqui justamente para você falar para as pessoas e tocar no assunto do toque. Pois não. Olha só, Paulo, é o seguinte, o que está acontecendo? A campanha do Março Azul, a campanha de combate, de prevenção ao câncer coloretal, é uma campanha que não é de hoje, ela é uma campanha anual, há alguns anos que vem sendo feita. Por quê isso? É uma campanha patrocinada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, pela Federação de Gastro, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que é uma campanha nacional. E o grande problema do câncer coloretal é porque ele hoje é a segunda causa de morte no mundo por tumor maligno, é a terceira causa de morte no Brasil por tumor maligno, e ela entre homens e mulheres, é a segunda causa. Nos homens a primeira é a próstata, a segunda cólon, em mulher a primeira mama, a segunda cólon. Então ela tem uma importância muito grande no impacto de saúde nas pessoas. E é uma doença que, se diagnosticada precocemente, 90% dos pacientes obtêm cura. O que a gente fala de diagnóstico precoce nessa doença é diagnóstico antes de ter sintoma. Quando o paciente começa a ter sintoma decorrente do tumor, ele já não tem mais uma doença restrita ou uma doença inicial, já é uma doença muitas vezes avançada. Tá? Então, o que nós combatemos é exatamente, o que nós propalamos é que as pessoas tenham o cuidado de, a partir de 50 anos de idade, se preocuparem com essa patologia. Principalmente aquelas pessoas que têm história familiar em parente de primeiro grau. Então, como você respondendo à tua pergunta, quem que deve fazer esse exame? Quem que deve se preocupar com isso? Todos nós, com história ou não familiar, a partir de 50 anos de idade, precisamos, pelo menos, procurar um médico, conversar com ele, contar a nossa história e saber qual o exame que nós iremos fazer. Tá? Hoje em dia, o que nós fazemos com o câncer coloretal é fazer exames de rastreamento. Rastreamento das lesões pré-malignas, que são as lesões que vão evoluir para o câncer. Então, você fazendo bom rastreamento, você consegue evitar a doença. E a partir de 50 anos de idade, o que hoje se preconiza é que todos nós temos que fazer uma colonoscopia, pelo menos a cada 10 anos de idade. A cada 10 anos, tá? Exatamente para você detectar essa lesão precoce. E muitas vezes a lesão é precoce, mas ela já tem um pedaço dela que já é uma lesão maligna, um pedacinho dela. Então é uma lesão que vai evoluir. Então por isso que é o nosso cuidado hoje, né? Porque é uma doença que, quando não diagnosticada, leva o paciente para cirurgias, para quimioterapia, radioterapia. 50% dos pacientes com doença avançada morrem em 5 anos. 25% dos pacientes com sintoma da doença, do câncer, quando dão o diagnóstico, já tem doença fora do intestino. Então, é uma doença que ela é perfeitamente prevenível por um exame simples, que não precisa ser feito toda hora. Bom,
Principalmente, a gente fala para os homens, por quê? Porque o sexo masculino cuida menos da saúde mesmo, né? E quando se trata de próstata e colo retal, aí pronto, aí que não cuida mesmo. Vamos falar de sintomas. Eu tenho hemorroida, isso é hemorroida só, mais tarde eu vejo. Que sintomas? Assim, não é hemorroida. O que você tem não é hemorroida. Quando dá para a pessoa saber isso? Qualquer sangramento pelas fezes tem que ligar o sinal de alerta. Você tem que investigar o que é esse sangramento. Se você é uma pessoa jovem, obviamente você não vai estar preocupado com um câncer, né? Embora possa acontecer em pessoas jovens. Mas se você já está dentro dessa faixa etária, a partir de 50 anos de idade, qualquer sangramento visível nas fezes precisa ser investigado, porque pode ser o prenúncio de uma doença numa fase inicial ainda que pode ser curável, tá? Agora, se você, além disso, você tem dor abdominal, dor ao evacuar, se você está com um quadro de emagrecimento não esclarecido, uma anemia não esclarecida, isso aí são sintomas muito mais importantes e que precisam ser investigados. Mas o sintoma mais frequente, mais comum e inicial é o sangramento nas fezes, que as pessoas dizem, não, eu já tive hemorroida, então deve ser minha hemorroida que está sangrando. Tudo bem, pode ser quando você tinha 30 anos de idade, agora que você tem 50, pode não ser mais a hemorroida. Então precisamos ter um cuidado especial com isso. Que às vezes a pessoa, não, eu tô com hemorroida, está doendo e tal, mas é a minha hemorroida, né? E pode não ser. Quem diz isso é o médico, então tem que ser passado uma consulta médica para poder dizer isso, entendeu? Vinícius. Bom dia, Elton. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande poder te entrevistar aqui. Obrigado pela tua presença conosco, viu? Muito bom te receber aqui no estúdio. Bom, eu sempre puxo para a questão das doenças crônicas, né? Toda entrevista na área de saúde que nós temos aqui. E nós temos uma população, especialmente em Cuiabá, né? Com hipertensão, obesidade, né? Porque 60% é com sobrepeso, 30% obesos realmente, né? Então, eu quero te perguntar em relação aos outros fatores de risco, né? O que pode, né? Como obesidade, como hipertensão, se realmente influencia nesse tipo de câncer. O câncer do intestino, o câncer coloretal, o sobrepeso é um dos fatores de risco. Associa-se a isso hábitos alimentares pobres em fibra, hábitos de excesso de ingesta de carne vermelha e carne processada, né? Imagina falando em Mato Grosso, carne vermelha, né? Como é que isso aí não pode ter um impacto importante aqui? Quem não come churrasquinho todo fim de semana, né? E durante a semana inteira. Então isso é uma coisa que tem que se cuidar. Além disso, existem as doenças hereditárias, genéticas, que também pode ser isso, e o tabagismo e o excesso de álcool são fatores também muito importantes de risco para a doença. Então, por isso que hoje a gente trata a doença, como são fatores muito preponderantes na população, não adianta você simplesmente escolher aquelas pessoas. Hoje, quem não está acima do peso, né? Quem não ingere bebida alcoólica. Então, realmente, você tem que fazer uma campanha ampla o ponto de corte é exatamente a idade. Por que a partir de 50 anos? Porque a gente sabe que o câncer de intestino ele é uma doença que ele prevalece a partir de 60 anos de idade. Com 50 anos, você já começa a detectar os pólipos, que são as lesões pré-malignas, tá? E são esses pólipos, o tempo de evolução de um pólipo para um câncer, né, aquele pólipo que é o pólipo tipo que vai evoluir para um câncer, é de 10 anos. Então você começa aos 50 anos para você evitar aos 60 o paciente tenha a doença. Embora com o aumento da faixa etária da população, que é a longevidade, a gente não é incomum você detectar câncer de intestino em paciente com 80, com 90 anos. E aí são pacientes onde você já tem, às vezes, pacientes que não toleram, por exemplo, um tratamento mais radical, de uma cirurgia e tudo mais, porque a saúde já tem outros fatores que são de risco para ele. Então, por isso que a prevenção é importante. Então, dieta, atividade física também dieta e atividade física são fundamentais, Você não está proibido de comer a sua carne, você não está proibido de comer seu churrasquinho. Agora, você tem que ter uma ingesta rica em fibras, em paralelo a isso, e atividade física e controle de peso. São fatores importantes. Se você é um fumante, tentar reduzir, parar o cigarro, excesso de álcool, diminuir também.
Fibra, lembrando que não é só no carboidrato que tem fibra, né? Arroz, feijão, né? Não, você tem fibra, exatamente. Tem vários outros alimentos que trazem fibra. Fibra que eu falo para os pacientes no consultório, meu amigo, tem que comer capim. Entendeu? A gente tem que comer capim, tem que comer salada, verdura, e nós temos um estado que a gente não tem essa dificuldade de obtenção disso, entendeu? Mesmo em cidade como Cuiabá, você tem muita disponibilidade de verduras, de fruta, então não tem por que não ingerir. O que nos faz não ingerir é exatamente o fato da gente viver num mundo urbano onde as pessoas não têm tempo mais de comer, então querem comer qualquer coisa rápida ali, e realmente fazer uma salada, lavar uma verdura e tudo mais, dá trabalho e consome tempo. Além disso, tem chia, tem granola, né? Exatamente. Tem outros alimentos que outras são coisas ricos em que fibras, você pode aumentar a fibra da alimentação do alimento. Tem um xará seu aqui te fazendo uma pergunta, o Elton, só que o Belém. Uhum. Conhece? Conheço. Ele está fazendo uma pergunta aqui para colaborar com a gente sobre os pacientes aí. Pacientes não, né? Pessoas com menos de 50 anos devem também fazer o... Na verdade, a menos de 50 anos, quem precisa fazer é quem tem parentes de primeiro grau, que tenham tido câncer. Nós recomendamos para essas pessoas que esse rastreamento comece aos 45 ou aos 40 anos de idade, dependendo da idade aonde a referência dele começou a lesão. Se foi, por exemplo, um pai ou um irmão que teve um câncer muito precoce, com menos de 50 anos de idade, então a gente recomenda que os parentes de primeiro grau já façam o rastreamento mais cedo. E existe uma condição hereditária chamada polipose familiar, que é uma doença onde existe uma produção excessiva de pólipos no intestino, que é uma doença que pode inclusive acometer jovens, crianças e adolescentes, mas é uma doença genética, hereditária. Nesses casos é fundamental o rastreamento, inclusive cada 2, 3 anos fazendo colonoscopia. Se você tem esse diagnóstico, se tem alguém na família com esse diagnóstico. Prevenção se dá através da colonoscopia e... pesquisa de sangue oculto nas fezes. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele é um exame que é um exame de triagem, que a gente recomenda as pessoas estarem fazendo todo ano a partir dos 50 anos de idade. E a colonoscopia, todos nós precisamos fazer uma a partir dos 50 anos de idade, repetindo a cada 10 anos ou tempo menor, dependendo do resultado da primeira colonoscopia. Mas o sangue oculto nas fezes é um exame que a gente faz de triagem, é um exame inclusive que por ser um custo menor e tudo mais disponível na rede pública de saúde, né, com menor impacto financeiro, inclusive, que você não precisa fazer colonoscopia toda hora, e você consegue, nesse ponto, detectar se o paciente está tendo algum tipo de sangramento, que usualmente não é por um tumor, às vezes ele está um sangramento por um pólipo, então aí está indicado fazer a colonoscopia para retirar aquele pólipo, por exemplo. É um exame de triagem básico, mínimo, que se faz em qualquer postinho de saúde, você consegue solicitação. Importante tocar nesse tema, no assunto. Pessoa que depende do atendimento público, de saúde pública. Temos não só profissionais como equipamentos e etc. E disponibilidade razoável para as pessoas. A gente está vendo aí uma fila que agora, através do mutirão, de operações não eletivas, aquelas que não são de urgência, uma fila enorme. Essa disponibilidade, principalmente nesse mês em que se pelo menos se volta para o tema, é uma coisa que vai ter algo a mais à disposição das pessoas. Estou falando do aparelho público. Ou é a coisa normal e depende muito do hospital em que você for procurar? Na verdade não existe nenhuma disponibilização maior nesse período, né, de exames de colonoscopia, por exemplo. O exame de sangue oculto nas fezes é um exame que a rede laboratorial básica do SUS oferece sem problema nenhum. Então o que nós precisamos, como a gente fala de rede SUS, é ter racionalidade no uso do sistema. Tá? Por quê? Porque não dá para a gente sobrecarregar o sistema com exames desnecessários. Então, assim, se você faz a pesquisa de sangue oculto nas fezes e você não tem ter um exame negativo, você não precisa obrigatoriamente referenciar aquela paciente para fazer uma colonoscopia, por exemplo, se ele não tiver nenhum outro fator, né, hereditário ou alguma outra coisa que seja impositiva a necessidade da realização de colonoscopia.
Serviços públicos de colonoscopia hoje, com esse serviço de endoscopia hoje, no SUS em Cuiabá, o HMC, o Hospital Metropolitano, o Hospital Júlio Miller, que são as referências, que isso já é considerado um serviço terciário, né? Então, que tem que ser feito. Não é um exame que é feito em posto de saúde ou em UPA, alguma coisa assim. Tá? Então, você tem essas unidades, porém, que funcionam, digamos assim, com a certa restrição, né, por conta dos problemas rotineiros do SUS, tá? Mas se você tiver uma boa ação de uma unidade básica de saúde, selecionando os pacientes que devem fazer, com certeza você consegue direcionar esses pacientes para fazer com maior ou menor brevidade esse exame, né? Então, faça a triagem básica com o sangue oculto nas fezes, né? Se for um paciente com 50 anos, mas que é jovem, que não tem história de nada, não precisa fazer a colonoscopia naquele momento, pode ser feito isso eletivamente em um outro momento. Se não, você tem que direcionar realmente para ser realizado. A gente fala muito de prevenção, e eu queria tocar nesse assunto, porque falei aqui diversas vezes, principalmente com relação ao câncer de mama, que as autoridades públicas, estou falando de novo da saúde pública de novo, que é um cálculo já pronto, e funciona essa previsão. Se sabe, por exemplo, quantas mulheres serão atingidas pelo câncer de mama esse ano. E você tem toda uma movimentação para a detecção. Uhum. Em contrapartida, não há aumento de um leito, de nada, para esse tratamento, né? E aí, quer dizer, nós estamos tratando do quê? De prevenção. Uhum. Agora, quando a pessoa precisa do tratamento, é detectado mesmo. E aí agora, então, vamos para o tratamento. Não é só o exame. Movimentamos toda a sociedade para esse exame. Foi detectado, não vai ser detectado uma parte da população. E aí, essas pessoas precisam do quê? Tratamento. Tem lei que diz o seguinte: depois de diagnosticado, você precisa do primeiro tratamento. Em até 30 dias. Em até 30 dias. Mas o segundo atendimento pode ser depois da segunda vinda de Jesus Cristo para cá. Se a pessoa estiver viva. No caso, é igual. Eu estou falando. Infelizmente é igual. Apesar da incidência, o Instituto Nacional do Câncer tem uma previsão de 40 mil novos casos por ano de câncer de cólon no Brasil. Tá? Então, isso não é um número de pouca expressão. A gente não tem números, eu não sei te dizer números em Cuiabá ou em Mato Grosso, quais seriam. Mas, na realidade, o que acontece? Quando o paciente tem o diagnóstico, por exemplo, ele tem que fazer uma cirurgia, ele não precisa estar obrigatoriamente vinculado, por exemplo, ao Hospital do Câncer. Existem outros serviços em hospitais terciários onde o paciente pode ter a cirurgia, por exemplo. Porém, se é um paciente que tem que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, aí a coisa começa a afunilar. Não existe realmente uma maior disponibilização de leitos para esses pacientes. E o problema todo é que é exatamente isso como você falou. O que nós perdemos perdemos no tempo entre o diagnóstico, o tratamento adequado, né, que a gente sabe que é uma doença que ela é tempo dependente. Se o paciente não começar a fazer, ele vai perdendo as oportunidades de se curar. Né? Os números do câncer de colo, como eu citei agora há pouco, são significativos no sentido de que o que significa você ter um câncer avançado ou um câncer com sintomatologia, né? No impacto da sua sobrevida, e se você não tiver o tratamento adequado para isso, então esse impacto vai ser muito maior, né? Então a chance sua vai ser muito menor. Então, infelizmente, realmente não existe isso, mas é uma coisa que não é por o câncer de colo, como você citou, é para o câncer de uma forma geral. De uma forma geral para o câncer. Por isso que as sociedades hoje de especialidades, elas trabalham exatamente na questão da prevenção. Porque a gente sabe que fazer exame, mesmo se eu fizer colonoscopia na população toda, eu vou gastar muito menos do que tratar paciente com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. O impacto social, econômico, emocional daqueles pacientes, né, do que se eu deixar para tratar tardiamente. Então o que a gente quer hoje é exatamente ter o diagnóstico
precoce, como no câncer de mama. Salva muitas pessoas pela prevenção. Exatamente. Mas, infelizmente, o outro lado das pessoas que são diagnosticadas com câncer, tardiamente terão muita dificuldade em ter o tratamento necessário, infelizmente, e é em todos, né? A gente em todos, em todos. Apesar de, por exemplo, você citou um número aí, 40 mil pessoas todos os anos. Dessas 40 mil, quantos são curados? Você tem, esses números existem, né? Quantos são curados, quantos evoluem para óbito, uma média pelo menos você tem, isso é pronto. Então você tem pronto a necessidade do aparelho público para todos os anos. Exatamente. Só que a gente estamos ainda tratando de prevenir, que é justamente para não condenar. Para não condenar, é exatamente isso. 7h49, quero agradecer a sua presença. E uma coisa bem particular aqui, muito possivelmente você nem tenha conhecido, mas o teu sorriso me fez lembrar de uma pessoa que no mundo do rádio em Mato Grosso muita gente vai lembrar. Ari Bob Lee. Você tem um sorriso muito parecido com o dele. Ele faleceu de Covid, agora no auge da Covid. Um companheiro de trabalho, um amigo de muitos anos aqui. Você me fez lembrar o sorriso dele. Mas muito obrigado por disponibilizar seu tempo para a gente aqui, pelas informações. Tá? Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Até amanhã. Obrigado, Paulo. Obrigado, Johnny.